Então, antes de começar, eu gosto de limpar a pele com demaquilante mesmo, só pra tirar a oleosidade da pele e não atrapalhar na hora de passar a base. Aí, depois de limpar a pele, a gente já vai passar o hidratante, pra a pele já ir absorvendo a hidratação, até a gente passar a base depois. Aí, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou usar essa sombrinha aqui, que é da Vult, nesse tom mais escuro. Toda vez que você for fazer a sobrancelha, não usa cor preta nem nada muito escuro, senão vai ficar muito feio e vai ficar parecendo que você passou carvão. Sempre usa tom de marrom na cor do cabelo. Sempre olha pra cor do seu cabelo ou do pelinho da sobrancelha pra deixar igual e não ficar muito marcado e muito forçado. Aí é só seguir o desenho que você já tem na sobrancelha. Normal. Aí no comecinho aqui, ó, a gente sempre deixa mais esfumado pra não ficar muito quadradão e ficar feio. Sempre deixa mais esfumadinho. Aí depois dessa parte feita, a gente vai passar aqui o corretivo na parte de baixo pra deixar mais certinho, pra corrigir e esconder os pelinhos que fica ali quando a gente não tira a sobrancelha. Pra alinhar bem certinho. Aí pega um pincelzinho fininho assim, corretivo ou base que você quiser. E só passa aqui embaixo. Aí a gente vai usar esse mesmo corretivo para passar na pálpebra inteira para servir de fixador de sombra. Aí agora eu sempre venho com a esponjinha para tirar o excesso do corretivo que fica aqui e não manchar depois quando a gente for colocar a sombra. Agora eu venho com o mesmo pó que eu vou usar no rosto depois, só para dar uma seladinha e não deixar a sombra manchar quando a gente for colocar. Porque às vezes fica muito molhadinho o corretivo. Aí a gente põe a sombra, ela gruda e não esfuma. Não põe muito pó também, porque se colocar muito, a sombra nem vai grudar, nem vai pigmentar. Agora, nessa primeira parte do vídeo, eu vou mostrar uma maquiagem que eu usaria pra sair durante o dia, pra fazer alguma coisa. Que não precisa estar muito arrumadinha, mas a gente quer estar arrumadinha, né? Uma coisa mais básica. Então eu vou pegar com um pincelzinho de esfumar assim, não muito grande, depende do tamanho do seu olho e o seu pincel de esfumar maiorzinho vai ser um pouco maior ou menor, e você tem que adaptar pro tamanho do seu olho. E pegar uma sombrinha marronzinha bem clarinha assim, ó. Primeiro a gente pega e deposita aqui, pra sombra aparecer. Antes de começar a esfumar, senão você nem vai ver a sombra aqui e não vai adiantar nada. Põe até aqui nessa marcação do côncavo, que eu não tenho muito, mas... Aí é só ir fazendo um movimento de bolinha ou assim de vai e vem para poder esfumar a sombra. Com a mão bem leve para não ficar marcado. Sempre segura na pontinha assim do pincel, que aí a mão já fica leve sozinha, você não precisa ficar tendo muito trabalho. Aí aqui no cantinho interno, onde eu não cheguei com a sombra marrom, eu vou vir com essa aqui, que é cintilantezinha, bem clarinha, com um pincelzinho pequenininho assim de pálpebra mesmo. Só coloca ele aqui no cantinho pra dar um brilho. Aí aqui no meio a gente arrasta um pouquinho pra cima do marrom. Aí volta com o pincel que a gente passou o marrom, só pra dar um acabamento aqui nas cores e deixar tudo esfumadinho. Aí aqui embaixo da sobrancelha, eu vou pegar essa sombra aqui
que não tem brilho, só pra selar o corretivo que a gente passou embaixo da sobrancelha e ele não derreter. Então pronto, se eu fosse sair de dia, é isso que eu ia usar, que eu acho que fica bem bonito. E é bem facinho de fazer, bem rápido. Dá até pra usar pra uma festa à noite, se você quiser também. Aí você pode fazer um delineado ou passar uma sombrinha mais escura que rente auxílio, se você não quiser fazer delineado também. Agora a gente vai fazer a segunda opção de olho, que seria mais pra noite, um pouco mais cheio de frufru. Então vamos lá. E aí, pra começar a escurecer um pouquinho o olho, eu vou vir nesse marronzinho aqui, que é um pouquinho mais escuro que esse, ó, com um pincelzinho de esfumar do mesmo tamanho do outro e colocar aqui no cantinho, um pouquinho pra baixo do olho. Aí agora eu vou colocar um tomzinho um pouquinho mais escuro ainda, só pra dar uma escurecida a mais. Se você não quiser, você pode deixar nesse tom de marrom aqui também, que já fica bonito. Eu já vou nesse aqui, num pincelzinho menorzinho assim, ó, bem pequenininho, também de esfumar, mas bem pequenininho, pra não depositar muita sombra e ficar muito escuro. É só no finalzinho aqui do olho mesmo, bem pra baixo, perto dos cílios. Aí você vai depositando aos poucos pra não manchar uma sombra em cima da outra, porque trabalhar com sombra escura é um pouquinho mais difícil. Aí vai ficar assim, um pouquinho mais escuro. Eu tô colocando esse monte de tom de marrom, um pouco mais escuro que o outro, porque se a gente tiver com preto logo em cima, é capaz dele manchar e você não conseguir esfumar. Com esses tons de marrom, a gente faz uma transição mais bonita e não precisa arriscar manchar a maquiagem inteira com o preto. E agora a gente vai voltar com aquela primeira sombra que a gente usou, que é essa aqui, bem clarinha, cintilante, só pra repassar ela aqui no cantinho e no meinho, onde invadiu um pouquinho o marrom. Agora eu vou fazer um detalhezinho aqui, só pra dar um charme na maquiagem, porque como é uma coisa mais pra noite, a gente vai colocar um brilhinho. Esse brilho aqui, ele brilha num tom de azul, mas você pode colocar o glitter que você quiser, se você não quiser colocar glitter também não precisa. Ela é uma sombra bem fininha, que brilha num azul bem bonito. Talvez no vídeo nem apareça tanto. Aí agora eu já vou começar a limpar aqui embaixo pra fazer a pele. O delineado eu vou deixar pra fazer depois, porque como a minha pálpebra é mais gordinha, e conforme vai passando o tempo ele vai manchando. Então eu gosto de fazer por último pra evitar dele ficar manchado até eu terminar tudo. Com o mesmo demaquilante do começo, eu vou limpar aqui a parte de baixo, porque sempre cai sombra. E depois que a gente limpou bem a pele, como você já passou o hidratante no começo, ele já absorveu bem, então não tem problema limpar a pele que não vai tirar nada. A gente vai passar o primer aonde a gente tem os poros dilatados. Eu vou espalhar com um pincelzinho, mas você pode espalhar com a mão também, se quiser. Aí depois que você passar o primer, você deixa ele dar uma secadinha na pele, pra não, na hora que você for passar a base, você não tirar tudo do lugar e ficar feio. Aí agora, a gente vai passar a base. Aí antes de passar no rosto inteiro, eu venho com um pincelzinho assim pequenininho e contorno aqui em cima da sobrancelha pra não acabar com o que a gente fez antes. Com a base mesmo da cor da nossa pele. Aí antes de passar a base, eu já tava passando e esqueci. Eu vou vir com um corretivo amareladinho, só pra tampar aqui algumas manchinhas que eu tô na pele. Algumas não, né? Tem 1 milhão de manchas nessa cara. Vou passar corretivo na cara inteira. E espalha com a esponjinha. Aí depois de passar o corretivo, você espalha a base por cima normal. Depois de espalhar a base com o pincel, eu venho com a esponjinha dando acabamento e tirando as marcações que marcações é ótimo. As marcações que fica do pincel. Eu não preciso passar com mais corretivo aqui por cima da base, porque já tampou tudo que eu queria. A base é um pouquinho de alta cobertura. Eu já gosto de base de alta cobertura mesmo. Agora, se a sua for um pouco mais leve, você pode passar mais uma camada de base ou passar corretivo para tampar onde você acha que não tampou ainda. Mas eu acho que pra mim já tá bom. Agora eu vou passar o pó translúcido, pó amarelo. Eu pego com a esponjinha. Nessa parte aqui de baixo do olho, a gente tem que passar bastante pó, porque tem bastante produto aqui. Já tem o corretivo de baixo, a base em cima,
Então tem que selar bem. No nariz, onde costuma sair bastante. Não precisa ter medo de passar bastante pó aqui, porque esse pó ele não deixa cor. E ele também não estoura por ser amarelo, então você pode passar bastante que não tem problema. Aí depois disso eu venho com o pincel e espalho tudo aonde eu não tinha colocado pó ainda. E aí eu pego mais um pouquinho de pó para poder selar o resto do rosto. Se você quiser, você pode colocar a mão assim, ó. Se você sentir a pele bem sequinha, já tá bom de pó. Agora a gente vai pro contorno. Eu vou usar um tom assim, ó, que serve pra minha pele. Aí você vai vir aqui, desde essa partezinha aqui de perto da orelha, até aqui, uns 2 dedos antes da boca. Faz assim. Nessa parte que afunda aqui, quando você faz assim, é onde você vai passar. Vai de pouquinho em pouquinho, pra não manchar ou ficar muito marcado. Aí você vai ver conforme o formato do seu rosto onde você precisa contornar. E aí agora para fazer o contorno do nariz eu pego um pincel assim, ó, menorzinho. Pode ser pincel de esfumar de olho também. Na mesma cor, tira o excesso aqui. E faz aqui do lado. Sempre do lado do nariz. E aí esfuma bem para não ficar marcado. Só para fazer uma sombra aqui no beiradinho. Agora para passar o blush eu gosto de usar um pincel assim, do Fiber. Maiorzinho. Sempre um tomzinho rosadinho assim, ó. Nessa parte aqui, ó. E leva pra trás. Eu uso um pincel bem grandão assim, porque ele já esfuma e não deixa... Não tem tanto perigo de ficar muito marcado. Só pra dar uma corzinha mesmo. E agora a gente vai pro iluminador. Eu vou usar esse aqui. Eu gosto de bastante iluminador. Principalmente que essa pele a gente vai fazer como se a gente fosse usar à noite. Então você pode passar um pouquinho mais. Aí a gente passa aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Em cima do contorno do blush. E aqui em cima, para deixar mais evidente o contorno do nariz. Parecer um pouco mais fino. Na testa também, mas não muito. Aí depois da pele feita, eu vou voltar com esse marrom aqui, que é um pouquinho mais escuro que a gente usou. Com um pincelzinho assim, ó, bem fininho, pra gente passar aqui embaixo do olho, nessa parte aqui. Aí a gente deposita e esfuma com um movimentinho de vai e vem. Até quase o cantinho interno. E junta com a parte aqui de fora. Aí eu vou vir só com a tampinha daquela sombra azulzinha, do glitterzinho que a gente passou aqui. Pegar a sujeirinha e passar aqui no cantinho interno. E aí agora, com a pele toda feita, eu vou fazer o delineado. Eu vou usar delineador em gel, mas eu acho que o delineador líquido, quando a gente vai começar a aprender a fazer o delineado, é muito mais fácil. Aí, com um pincelzinho assim, ó, que ele é chanfradinho, ó, bem fininho. Aí eu começo aqui pra fazer o risquinho até onde eu quero que seja o meu delineado. Eu dou só uma... até onde eu quero que seja a altura do meu delineado. Aí antes de chegar no finalzinho, eu seguro lá e puxo pra dentro. Não muito grosso, senão ele já vai ficar bem grossão. Até aqui no meio. Aí agora que você tem o molde ali do delineado, é só você pintar dentro do que já tem. Agora
vou fazer do outro lado. Dá as carimbadinhas pra ver até a altura que você quer. E aí você segura lá na pontinha e puxa pra dentro. Aí é só pintar dentro do desenho que a gente já fez. E aí agora, depois de tudo feito, a gente vai finalizar com batom. Eu vou usar esse aqui, meio roxinho, que eu acho que vai combinar com a maquiagem.